Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô meio sumidinha, mas eu já vou voltar. Aqui, então é verdade que anjos podem vir à Terra disfarçados de humanos com alguma missão específica? A gente tem respaldo na Bíblia sobre isso, e eu vou contar a minha experiência. Teve uma época que eu tava passando por muita dificuldade. Dificuldade financeira e dificuldade quanto aos estudos. Quanto aos estudos, eu não tava conseguindo entender as matérias direito da faculdade. Eu não tava conseguindo fazer os exercícios direito. Tinha reprovado em 2 matérias. Também tava com dificuldade em organizar o meu tempo, porque eu trabalhava também. Só que eu trabalhava com um emprego mais de estudante, digamos assim, que eu não ganhava muito bem. Eu tinha o necessário, normalmente, para me locomover, para me andar de ônibus, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho. E pra mim, tendo um dinheiro de passagem, nossa, já tava ótimo. E também tinha dias que eu ia pra faculdade sem ter dinheiro pra comprar algum lanche, sem ter lanche em casa pra levar pra lá. E eu também não pediria aos meus pais, porque eu sei também que isso apertaria eles. Daí eu falei, tá bom, tendo passagem tá ótimo. Teve um dia que eu saí de casa de manhã e a única coisa que tinha em casa pra me levar pra faculdade era pão. Só que eu tenho gastrite e tem algumas comidinhas que eu como que me fazem muito mal. Eu passo muito mal depois. E uma delas era pão. E como eu já tinha comido pão em casa, comer pão de novo, eu tinha certeza que eu iria passar mal. Aí falei assim, eu vou levar nada, também não vou comprar nada lá. Quando eu chegar, eu vou jantar e fica tudo bem. Como o que tiver em casa e vai ficar tudo bem. Por mais que eu tava passando por essas dificuldades, sempre quando eu ia ler a palavra do Senhor, caía em passagens falando que o Senhor era escudo, que o Senhor era socorro. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E também tem uma música do Pedro Henrique, se não me engano, Teu Socorro, o nome dela, que eu sempre tava ouvindo e eu tava gostando muito de ouvir essa música, esse louvor, né? Então, fui pra faculdade de manhã, fiquei lá estudando, não comi nada, voltei pra casa de noite. No ônibus que eu peguei, voltando pra casa, tinha um morador de rua. E eu sei que ele era morador de rua por conta das roupas dele, do jeito dele, né? E ele sentou atrás de mim, no ônibus. E eu tava muito mal, tava com sono, tava com fome, tava cansada de tanto estudar. E eu senti alguém me cutucando, alguém puxando meu cabelo. Quando eu olhei pra trás, era esse morador de rua. E ele tava com a maçã na mão e ele pegou e me entregou. Ele nem perguntou se eu queria, ele só simplesmente me entregou a maçã. E aí eu peguei e falei, obrigada. Eu tava com tanta fome, mas com tanta fome, que aquela maçã, nossa, era igual um banquete. E aí no que ele me deu a maçã, ele repetiu por 3 vezes. Meu nome é Eliezer. Meu nome é Eliezer. Meu nome é Eliezer. E eu não sei o que aconteceu, que nessa hora eu virei pra frente e eu comecei a sentir muito forte a presença de Deus. E eu comecei a chorar. Não entendia por que eu tava chorando, mas eu comecei a chorar no ônibus, chorei. E aí eu pensei assim, Eliezer, eu já vi esse nome. E aí eu tinha um restinho de internet, de dados móveis no meu celular. E aí eu fui pesquisar o significado do nome Eliezer. E o significado do nome Eliezer é Deus é socorro. Depois de um tempo eu desci do ônibus, que já estava no meu ponto, e eu fui chorando até chegar em casa, comi a maçã e eu só pude entender que o Senhor estava mandando um anjo para me dizer que, embora eu estava passando por todas essas coisas difíceis e tudo, o Senhor era meu socorro. E acabou que deu tudo certo nesse período, eu passei em todas as matérias, pensei que não ia passar em nenhuma. E enfim, depois ficou tudo bem. Eu acredito que um anjo se vestiu de morador de rua para vir falar comigo que o Senhor era meu socorro.